Os X-Men não são apenas a equipe mais amada da cultura pop, eles são literalmente o futuro da Marvel nos cinemas. Todo mundo adora os mutantes, mas a verdade é que quase ninguém entende completamente como esse universo funciona. Para acabar com essa confusão de uma vez por todas, o vídeo de hoje vai responder as maiores dúvidas da história sobre os X-Men. E então se ajeita aí, porque a nossa aula mutante já vai começar. Jean Grey! Vamos começar logo de cara com uma das mutantes mais poderosas e com certeza a que mais gera confusão na cabeça da galera, a Jean Grey. E para entender a Jean, a gente precisa responder duas perguntas que andam juntas. Afinal, ela é a Fênix e por que ela sempre acaba ficando do mal? Então vamos direto ao ponto. Tudo que o cinema e as histórias antigas te ensinaram sobre a Jean Grey e a Fênix estão meio errados ou confusas. Durante décadas, acreditamos que a heroína foi possuída por um parasita cósmico alienígena, que ela era apenas uma vítima de um poder incontrolável. Mas as HQs mais recentes da Marvel trouxeram a verdade definitiva. Jean Grey e a Força Fênix nunca foram seres diferentes, elas são exatamente a mesma pessoa. Esqueça essa ideia de hospedeiro ou parasita. A Fênix é uma força primordial de vida que existia antes mesmo do nosso universo nascer. Para conseguir interagir com a própria criação e também experimentar aí a vida mortal, essa energia divina separou uma parte de si mesma e criou a humana Jean Grey. É um ciclo meio paradoxal e perfeito. A Jean criou a Fênix e a Fênix criou a Jean. Tanto que a própria entidade cósmica chama a mutante de Mãe Eu. Essa revelação completa sobre a Jean Grey criando a Fênix na sala incandescente e também sendo chamada aí de Mãe Eu acontece na reta final da Era Krakoa. A história principal que mostra esse exato momento é a minissérie X-Men Forever, lançada no ano de 2024, que faz parte do grande evento da Marvel chamado Queda de X. É nessas páginas que acompanhamos a Jean literalmente costurando a realidade e a essência da Força Fênix, acabando com as dúvidas dos leitores de uma vez por todas. Para entender a grandeza disso, pense no universo como uma enorme folha de papel em branco. Se o criador supremo de tudo é o desenhista, a Jean Grey é o lápis. Ela é o instrumento principal que desenha, apaga e reescreve a realidade. E mesmo quando outros heróis aparecem usando a Força Fênix, é apenas um empréstimo. A energia é e sempre será dela, e a Jean pode simplesmente arrancar esse poder de volta de qualquer um na hora que quiser. Mas ser uma divindade traz um peso esmagador. No passado, sob o nome de Fênix Negra, ela destruiu um sistema solar inteiro. A desculpa clássica era culpar a entidade maligna por essas mortes. Mas agora o cânone é claro, foi a própria Jean. Ela precisou ser julgada pelas entidades do universo para aceitar que tem tanto o dom infinito de salvar galáxias quanto a capacidade letal de destruí-las. A culpa e o poder são inteiramente dela. E tudo isso despertou através da dor. Para salvar os X-Men de uma tempestade solar letal, Jean absorveu toda a radiação no espaço. Em vez de morrer, a agonia quebrou suas barreiras mortais e a divindade acordou para salvar o corpo físico. O cinema tentou adaptar isso em X-Men 2 e Fênix Negra, mas o que realmente importa é a consequência desse ato. O poder infinito inundou repentinamente uma mente humana muito frágil. A Fênix Negra não é um monstro assumindo o controle, é simplesmente a Jean lidando com o impacto violento de sentir todas as emoções humanas de uma vez só, turbinada por um poder divino. Na tentativa de entender essa experiência caótica, ela acaba trazendo destruição. No fim das contas, quando vemos a personagem voando pelos céus envolta em chamas, não estamos olhando para um pássaro espacial ou uma entidade. É a alma da Jean em sua forma mais pura, provando que Criador e Criação são exatamente a mesma força. Tempestade! Saindo da Jean Grey, a gente precisa falar sobre a verdadeira realeza dos mutantes, a Tempestade. E a primeira dúvida que muita gente tem logo ao olhar para ela é bem visual. Afinal, por que o cabelo dela é branco? Será que é um efeito colateral da mutação de controlar o clima? Bem, o cabelo totalmente branco e os olhos azuis da Aurora não tem absolutamente nada a ver com o gene X. Na verdade, ela vem de uma linhagem muito antiga de sacerdotisas do Quênia, na África. Todas as mulheres dessa família, ao longo das gerações, nascem com essas exatas características físicas e carregam uma ligação mágica e espiritual muito forte com a natureza. E já que entramos nessa questão das origens dela na África, isso levanta outra pergunta muito comum. A Tempestade é de Wakanda? A resposta direta é não.
Apesar de ter raízes familiares no Quênia, ela nasceu na cidade de Nova York e passou a infância nas ruas do Cairo, no Egito. A confusão acontece porque, nos quadrinhos, ela vive um dos casais mais icônicos da Marvel, com o T'Challa, o Pantera Negra. Eles acabam se casando e ela se torna oficialmente a rainha de Wakanda durante um bom tempo, liderando o país ao lado dele. Mas o que deixou todo mundo de queixo caído recentemente foi o retorno do desenho X-Men 97. Muita gente ficou sem entender como a Tempestade conseguiu controlar e manipular até mesmo o Sol aqui nesse momento. O que acontece é que nós nos acostumamos a achar que o poder dela é apenas fazer chover e soltar raios, mas a Tempestade é uma mutante de nível Ômega, que é a classificação mais alta e perigosa da Marvel. Para você ter uma ideia do absurdo que é o poder da Tempestade, isso não se limita nem mesmo ao nosso mundo. Nos quadrinhos mais recentes, ela simplesmente ajudou a terraformar o planeta Marte inteiro. Ela manipulou a atmosfera e o clima do planeta vermelho do zero para torná-lo um lugar habitável e fundar uma nação mutante inteira por lá. Então, puxar a energia do Sol no desenho ou dominar o clima em uma escala planetária é só a prova definitiva de que ela é quase uma deusa caminhando entre nós. Ciclope! Agora, vamos falar do grande líder da equipe, o Ciclope. O Scott Summers é um personagem clássico, mas que carrega alguma das maiores confusões na cabeça do público. A primeira e mais básica de todas, o Ciclope é cego? E a resposta é não. A visão dele é perfeita. A única diferença é que, como ele precisa usar o visor ou óculos de quartzo rubi o tempo todo ali para segurar o próprio poder, ele acaba enxergando o mundo inteiro com um filtro vermelho. Mas, então por que ele não consegue simplesmente desligar o poder e fechar os olhos como outros mutantes fazem? A resposta para isso é bem trágica. Quando Scott era criança, ele sofreu um acidente terrível. Ele precisou pular de um avião em chamas junto com o irmão mais novo, usando apenas um paraquedas para os dois. Na queda, o Scott bateu a cabeça com muita força no chão e sofreu um dano cerebral permanente. Foi exatamente essa lesão no cérebro que destruiu a capacidade dele de controlar a mutação, forçando os olhos dele a dispararem energia o tempo todo em que estão abertos. E aí entramos na maior dúvida de todas: de onde vem toda essa energia? E aqui vem uma curiosidade que explode a cabeça de muita gente. O raio do Ciclope não é quente, não é um laser que queima ou derrete o metal como a visão de calor do Superman. O poder dele é pura força de concussão, ou seja, o puro impacto físico, como se fosse um soco gigantesco empurrando as coisas. A mutação do Scott faz com que os olhos dele funcionem como dois buracos de minhoca. Toda vez que ele abre os olhos, ele está abrindo portais direto para uma dimensão paralela que é inteiramente feita dessa força avermelhada. Então, ele não cria essa energia do próprio corpo para disparar, ele apenas abre a porta do nosso mundo para que essa energia infinita saia. Fera! O Hank McCoy é um dos X-Men mais antigos, mas ele nem sempre teve aquele visual clássico. Então, por que ele ficou azul? A verdade é que, no começo, a mutação do Hank era muito mais discreta. Ele parecia um humano comum, só que com mãos e pés gigantes e uma agilidade de macaco. O problema foi que ele sempre foi um cientista genial e, enquanto trabalhava em um laboratório, ele tentou criar um soro para esconder a sua mutação temporariamente, para ali conseguir investigar um crime sem ser reconhecido. Como não tinha tempo, ele testou a fórmula inacabada no próprio corpo. O experimento deu muito errado e acabou ativando uma mutação secundária. Ele ganhou garras, presas e o corpo inteiro coberto por pelos. No comecinho, o pelo dele era cinza, mas uma reação química logo depois mudou para o tom azul clássico que a gente conhece hoje. Ou seja, ele não nasceu azul, ele virou um monstro por causa de um erro científico dele mesmo. E isso nos leva a uma das dúvidas mais inusitadas, mas que tem uma galera aí que tem. O Fera é irmão do Wolverine? E a resposta é um gigantesco não. Essa confusão acontece bastante porque os dois têm esse lado animal, andam meio curvados, têm sentidos aguçados e nos primeiros filmes o cabelo e as costeletas deles até que eram bem parecidas. Mas a semelhança acaba por aí. O Hank McCoy é um cientista americano super educado que adora ciência e literatura clássica. Já o Wolverine é um soldado canadense baixinho e ranzinza que tem mais de 100 anos de idade. Quem realmente faz o papel de irmão do Wolverine é o Dente de Sabre. O Fera e o Logan não têm nenhuma ligação de sangue, eles são apenas colegas de equipe que por acaso dividem essa maldição de terem um lado selvagem lutando dentro deles.
Noturno. Saindo de um mutante azul, a gente pula direto para outro que é um dos personagens mais amados de todos, o Noturno. O nosso querido Kurt Wagner tem um visual que sempre chamou muita atenção, o que nos leva a duas dúvidas que estão totalmente interligadas. De quem ele é filho e por que ele é azul com essa aparência de demônio? Se você pesquisar na internet de forma rápida, a maioria dos lugares vai dizer que ele é filho da vilã mística com um mutante demoníaco chamado Azazel. Mas a Marvel revelou recentemente um dos maiores segredos dos quadrinhos. A verdadeira história é que os pais biológicos do Noturno são na verdade duas mulheres, a Mística e a Sina. O que aconteceu foi um uso absurdo dos poderes mutantes. A Mística usou a sua habilidade de mudar de forma não apenas como um disfarce, mas para alterar a sua própria estrutura genética. Ela se transformou fisicamente em um homem, copiando exatamente o DNA e a aparência do Azazel, e aí engravidou a Sina. Ou seja, a Sina foi quem deu à luz, e a Mística é biologicamente o pai do Noturno. E é exatamente dessa engenharia genética maluca que vem o visual tão único dele. O Noturno é azul porque ele herdou esse traço direto do DNA original da Mística. E ele tem a cauda, as orelhas pontudas, os olhos amarelos e o poder de teletransporte porque a Mística estava usando a cópia exata do código genético do Azazel na hora em que ele foi gerado. A grande ironia dessa história do Noturno é que por causa desse visual assustador, as pessoas sempre olham para ele com pavor, achando que era um monstro. Isso fez com que ele sofresse muito preconceito e passasse a vida inteira se escondendo. Mas a verdade é que ele não tem nada de maldade no sangue, ele é apenas o resultado de um plano complexo de suas mães, além de ser, de longe, o herói com o coração mais puro, religioso e bondoso de toda a equipe. Gambit! E já que estamos falando dos favoritos da galera, chegou a hora do nosso malandro profissional, o Gambit. O Remy LeBeau tem um estilo único, mas o rosto dele sempre levanta uma dúvida muito comum. Por que o Gambit tem aqueles olhos pretos com a íris vermelha? Muitas vezes a gente acha que todo poder precisa fazer sentido com a aparência, mas no caso dele, os olhos escuros são apenas uma característica biológica da mutação dele. Ele simplesmente nasceu assim. É como se fosse uma marca de nascença do gene X, que acabou fazendo com que ele fosse abandonado quando bebê lá em Nova Orleans, porque as pessoas achavam que ele tinha um visual muito assustador. Mas o que o Gambit faz de melhor é explodir as coisas, o que sempre gera aquela pergunta tática. Se ele consegue carregar objetos com energia explosiva, por que ele simplesmente não toca nos inimigos e explode o corpo deles? A resposta clássica é que o poder dele tem uma forte limitação natural. Na grande maioria das histórias, o Gambit só consegue carregar matéria inorgânica, ou seja, ele pode explodir cartas de baralho, pedras e até a armadura do inimigo, mas a carne viva bloqueia o poder dele. Porém, existe uma exceção espetacular nos quadrinhos. Durante uma luta contra o vilão Sebastian Shaw, cujo poder é justamente absorver energia para ficar mais forte, o Gambit forçou seus próprios limites. Ele conseguiu carregar o corpo do próprio vilão com uma quantidade tão absurda de energia cinética que o Shawn entrou em colapso tentando absorver tudo aquilo. Ele também já usou essa tática extrema para explodir o braço do Daken, que é o filho do Wolverine. Mas isso exige um esforço enorme e ele raramente consegue fazer. O que é até bom, porque se ele explodisse pessoas com um toque o tempo todo, seria perigoso demais para a equipe. E falando em toque físico, isso nos leva ao drama do maior casal dos X-Men. O Gambit pode tocar na vampira? A resposta que corta o coração dos fãs é não. A mutação da vampira absorve a energia vital, as memórias e os poderes de absolutamente qualquer pessoa que encoste na pele nua dela. Então, mesmo o Gambit sendo um herói poderoso, se ele der um beijo ou apenas segurar a mão da vampira sem luvas, ele vai desmaiar e ficar à beira da morte, igualzinho a qualquer outra pessoa. A grande beleza e a tragédia da história deles é exatamente essa. Eles são completamente apaixonados, mas vivem um romance onde um simples abraço é literalmente uma arma letal. Vampira! E já que encerramos a parte do Gambit falando justamente do grande drama amoroso dele, chegou a hora de focar na própria vampira. E a primeira grande dúvida sobre ela é, afinal, quem é a mãe da vampira? Biologicamente, ela nasceu em uma família comum no sul dos Estados Unidos, mas ela fugiu de casa muito nova logo depois que os poderes dela se manifestaram e ela colocou o primeiro namorado em coma com um beijinho. E adivinha quem encontrou a garota desesperada na rua, adotou e criou ela? Ninguém menos que a Mística, junto com a sua esposa, a Sina.
Ou seja, a vampira foi criada como filha adotiva pelas mesmas duas mulheres que são as mães biológicas do Noturno. A Mística manipulou a vampira por muito tempo, treinando a garota para ser uma vilã e usar seus poderes para machucar os heróis, até que a vampira finalmente percebeu isso e fugiu para pedir ajuda aos X-Men. Mas a pergunta que realmente explodiu a internet recentemente, principalmente por causa daquele triângulo amoroso no desenho dos X-Men 97, foi: se a vampira não pode encostar em ninguém sem sugar a vida da pessoa, porque ela consegue tocar e até beijar o Magneto? A resposta para isso é genial e prova o quanto o Magneto é um dos mutantes mais poderosos e precisos do mundo. O poder da vampira exige que o contato seja literalmente pele com pele. O que o Magneto faz é usar o seu domínio sobre o magnetismo para criar um campo de força magnético microscópico e invisível ao redor do próprio corpo. Então, quando eles dão as mãos ou se abraçam, a pele da vampira não está encostando de verdade na pele dele. Existe uma barreira de energia da espessura de um fio de cabelo separando os dois o tempo inteiro. O Magneto consegue fazer exatamente o que o Gambit não pode. Ele burla a maldição da vampira usando a ciência e o controle absurdo da sua própria mutação. Para quem assiste aí também muito anime, essa técnica do Magneto é muito parecida com o do Gojo quando ele luta com o Jogo em Jujutsu Kaisen. Magneto! A origem dele é uma das mais pesadas e ricas dos quadrinhos, baseada no fato de ele ser um sobrevivente do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Mas isso gera uma dúvida cronológica gigante. Se a Segunda Guerra já acabou há mais de 80 anos, o Magneto hoje já deveria ter perto dos 100 anos de idade. Então, como ele ainda está vivo e lutando com a força de um jovem? Para não perder o peso dramático dessa origem, que é a alma do personagem, os roteiristas usaram várias saídas. Nos quadrinhos, ele já foi transformado em bebê e envelhecido de volta apenas até o auge do seu físico. Ele também já teve o corpo reconstruído por engenharia genética, ou seja, a mente carrega as cicatrizes da guerra de quase um século atrás, mas o corpo é de um homem no auge físico. Outra confusão gigantesca que a Marvel causou foi sobre a família dele. O Magneto é pai da Wanda, Feiticeira Escarlate? Durante décadas, a resposta foi um sonoro sim. Todo mundo cresceu lendo e assistindo histórias onde eles eram a família mais poderosa e problemática dos mutantes. Porém, a Marvel decidiu mudar essa história oficialmente mais de uma vez. Primeiro, eles disseram que a Wanda e o Mercúrio ganharam poderes através de uma experiência de um vilão chamado Auto-Evolucionário. Mas depois, a história mudou de novo e revelou um segredo muito maior. A mãe biológica da Wanda se chamava Natália Maximoff, e ela já era uma bruxa que carregava o título de Feiticeira Escarlate. Ou seja, a magia vem de uma linhagem de sangue muito antiga. O Magneto realmente não é o pai biológico deles, e os poderes da Wanda não são apenas uma mutação, mas sim uma verdadeira herança mágica de família. E, para fechar, a gente precisa falar sobre poder bruto com uma pergunta clássica. O Magneto consegue levantar o martelo do Thor? O Mjolnir é feito de um metal especial, e como o Magneto domina todos os metais, a física está a favor dele. Ele consegue sim criar um campo magnético ao redor do martelo para parar o voo dele, desviar a rota ou empurrar a arma no ar. Mas existe uma diferença enorme entre mover o metal e ser digno. Como o martelo possui encantamento mágico do Odin, o Magneto não consegue empunhar a arma de verdade. Ele pode arrastar o martelo de um lado para o outro usando a força magnética, mas jamais vai conseguir segurar o cabo e invocar os trovões, porque a magia deixa bem claro: você precisa ser digno. Wolverine! Muita gente tem dúvidas sobre eventos traumáticos do Logan, como aquela história terrível de ele ter matado os próprios companheiros. Isso acontece na HQ O Velho Logan, onde o vilão Mistério usa ilusões superrealistas para enganar o Wolverine. Ele faz o Logan acreditar que estava lutando contra um exército de supervilões invadindo a mansão, quando na verdade ele estava massacrando seus melhores amigos. Quando o efeito da ilusão passa e ele vê quem realmente matou, o choque é tão grande que o Logan jura nunca mais usar as garras e se isola do mundo. E por falar em isolamento, muita gente chora até hoje com o filme Logan de 2017. A morte dele ali acontece porque o corpo do Wolverine, depois de mais de um século, finalmente não aguenta mais o envenenamento causado pelo metal adamantio que reveste o esqueleto dele. Além do fator de cura estar muito lento, ele acaba morrendo em combate, exausto, tentando proteger a Laura, a sua filha, garantindo que a nova geração de mutantes tivesse uma chance de viver em paz. E agora também uma curiosidade aí bem direta: em qual animal o Wolverine foi inspirado?
O nome em inglês é Wolverine, que aqui no Brasil a gente conhece como carcaju. É um mamífero pequeno que vive em regiões geladas e é conhecido por ser extremamente agressivo, ter uma força desproporcional ao tamanho e nunca recuar de uma luta, mesmo contra ursos ou lobos gigantes. O personagem foi criado exatamente para refletir essa personalidade, baixo, atarracado e pronto para enfrentar qualquer ameaça, não importa o quão maior o oponente seja. Uma curiosidade também muito bacana é que, por causa dessa referência ao animal carcaju, foi que a Marvel criou ali um relacionamento entre ele e a garota esquilo. Afinal, são aí dois personagens com referências animalescas. E por fim, o que aquele Wolverine que a gente viu lá no filme de Deadpool e Wolverine fez para ficar tão brocochô? Esse logo em específico é tratado como o pior porque, em um momento de fraqueza e excesso de bebida, ele não conseguiu proteger os X-Men do seu mundo contra um ataque de humanos, resultando na morte de todos os seus colegas. Ele passou o resto da vida remoendo esse fracasso, carregando o uniforme amarelo como um peso na consciência, até ser encontrado pelo Deadpool para tentar aí uma redenção improvável. É uma história de culpa profunda, onde ele tenta desesperadamente mudar o passado através de uma missão que, inicialmente, ele nem queria aceitar. Professor Xavier! Vamos falar agora do fundador de tudo isso, a mente por trás da equipe, o Professor Xavier. O Charles Xavier é o telepata mais poderoso da Terra, mas as dúvidas sobre ele geralmente envolvem o corpo físico dele. A primeira e mais óbvia é: por que ele é cadeirante? A resposta depende de onde você está acompanhando. Nos filmes, a gente viu que ele perdeu o movimento das pernas depois que uma bala foi desviada acidentalmente pelo Magneto e atingiu a coluna dele em primeira classe. Mas nos quadrinhos clássicos, a história é bem mais maluca. O Xavier estava em uma expedição pelo Himalaia quando encontrou um batedor alienígena chamado Lúcifer. Durante a batalha para impedir o plano desse alienígena, o vilão jogou um bloco de pedra gigantesco em cima do Xavier, esmagando a coluna dele. Isso sempre leva a galera a perguntar: mas se ele é tão poderoso, por que ele não usa os próprios poderes para conseguir andar? O grande detalhe aqui é como a mutação dele funciona. Os poderes do Xavier são puramente telepáticos, ou seja, são ligados exclusivamente ao cérebro e aos pensamentos. Ele lê mentes, apaga memórias e cria ilusões. O que ele não tem é a telecinese, que é o poder de mover a matéria física e objetos com a mente, igual a Jean Grey faz. Então, ele não tem como forçar as próprias pernas a se mexerem usando o poder mutante, porque a mutação dele não afeta a matéria e não cura lesões físicas. E já que ele tem a mente mais poderosa do mundo, porque ele simplesmente não controla a mente do Magneto e acaba com as guerras mutantes de uma vez por todas? Primeiro, o Magneto usa aquele capacete icônico justamente para se proteger. O capacete foi construído especialmente para bloquear qualquer tipo de ataque telepático. Mas, mesmo quando o Magneto dá a bobeira sem o capacete, o Xavier raramente entra na mente dele por causa do seu código de ética. O Xavier sabe que, se começar a apagar as ideias dos seus inimigos e forçar a própria vontade na mente das pessoas, ele se tornaria um ditador muito pior do que os vilões que ele enfrenta. Ele já quebrou essa regra algumas vezes em momentos de desespero e isso sempre causou desastres terríveis. Então, ele prefere tentar vencer o Magneto no debate e no respeito. Por último, uma dúvida muito comum de quem olha para o visual dele é: por que ele ficou careca? Muita gente acha que ele raspa a cabeça por estilo, ou por causa do capacete cérebro, ou porque ele simplesmente envelheceu. Mas a verdade é que a calvície do Charles é um efeito colateral direto da sua mutação. Quando ele ainda era um adolescente, os poderes telepáticos começaram a se manifestar com toda a força. A atividade cerebral e a energia mental foram tão intensas que os folículos capilares simplesmente não aguentaram. Ele perdeu todo o cabelo muito antes de virar adulto. É como se a mente dele funcionasse com tanta potência que o corpo pagou esse pequeno preço aí estético. Dúvidas gerais! E para fechar o nosso especial de hoje, a gente precisa sair um pouquinho de dentro dos quadrinhos e responder a duas dúvidas gerais sobre os bastidores que atormentam os fãs até hoje. E a primeira delas mexe com o coração de todo mundo que cresceu assistindo TV de manhã. Por que o desenho X-Men Evolution foi cancelado bem na melhor parte? A verdade que revolta muita gente é que o desenho não foi cancelado por falta de audiência. Muito pelo contrário, ele era um sucesso absoluto tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O problema foi puramente financeiro e contratual. Naquela época, os canais de TV infantil, como a Kids WB, que exibia a série,
tinham uma regra não escrita de finalizar os desenhos quando eles chegavam na marca de 4 temporadas ou cerca de 50 episódios. Isso porque esse era o número perfeito para reprisar o desenho infinitamente sem precisar gastar dinheiro produzindo novos episódios. O diretor da série, Boyd Kirkland, já tinha toda a 5ª temporada planejada na cabeça, que iria focar na saga da Fênix Negra que a gente viu na visão do Professor Xavier no último episódio. Mas os executivos simplesmente decidiram fechar a carteira, deixando a gente eternamente no gosto de quero mais. E falando em burocracia de bastidores, isso nos leva à nossa última grande dúvida, que é a maior confusão de quem começou a ver os filmes da Marvel recentemente. Porque os X-Men não apareceram lutando junto com os Vingadores no cinema? A resposta para isso é que a Marvel passou por uma crise financeira terrível nos anos 90 e quase faliu. A empresa começou a vender os direitos dos seus personagens para vários estúdios de cinema diferentes. O Homem-Aranha foi para a Sony e os X-Men, junto com o Quarteto Fantástico, foram vendidos para a Fox. Então, quando a Marvel se recuperou e decidiu criar o seu próprio universo no cinema, começando lá com o Homem de Ferro em 2008, eles eram proibidos por lei de usar qualquer mutante. Eles não podiam nem mesmo falar a palavra mutante nos filmes dos Vingadores para não tomar um processo milionário da Fox. Foi por isso que as duas equipes ficaram separadas no cinema por mais de uma década. A gente só está vendo o Deadpool e o Wolverine se juntando a esse universo agora porque a Disney abriu o cofre e simplesmente comprou os estúdios da Fox inteiros, trazendo finalmente os filhos perdidos da Marvel de volta para casa. Bom, e por hoje foi isso. Você tem alguma pergunta aí sobre eles que a gente não abordou? Comenta aqui! E se você chegou até aqui, deixe o seu likezão mutante, se inscreva no canal Nerdia e até a próxima!